Model Star, um evento para quem já é modelo e para quem quer começar sua carreira na moda. Essa é a sua chance de dar um grande passo na carreira de modelo. Não perca essa oportunidade única. Garanta sua vaga agora. Entre em contato para mais informações e inscreva-se. E hoje meu bate-papo com a Cris, esse homem muito inteligente, está aí sempre na frente das câmeras, né? E nós vamos saber um pouquinho sobre ele, cineasta Semi Salomão. Seja bem-vindo. Tudo bem? Obrigada, viu? É um prazer. Obrigado você. Seja bem-vindo. Pessoal, eu tô com esse homem aqui, que eu tô até tremendo, sabia? Porque ele é uma fera aí das câmeras, né? E eu, coitado, tô iniciando, então vou aprender muito com ele hoje, né, Salomão? Um aprende com o outro, né? Isso Acho que todos estamos aprendendo cada dia. Fala um pouquinho sobre o seu nome. Então, meu nome, às vezes, algumas pessoas causam um pouco de estranheza, né? Semi Salomão, né? Porque aqui no Brasil representa metade, meio, mas na realidade é um nome de origem libanesa. Então eu fui batizado como Semi Salomão Neto, porque meu avô era o Semi Salomão. Então foi uma homenagem que meu pai prestou ao meu avô e acabou funcionando, porque é um nome diferente e acaba marcando. Pois é, no teu ramo aí ficou super, né? Combinou, né? Sim, sim. Nossa, é um nome muito interessante mesmo. Mas vamos lá, você é nascido em Apucarana? Sim, nascido e criado aqui. Ai, que legal. Casado, não casado, como que é? Fala um pouquinho. Solteiro. Solteiro. Seus pais também de Apucarana? São todos de Apucarana. Como é o nome do pai, da mãe? É Sérgio Salomão, né? Promotor, todo mundo conhece. Minha mãe Lucilene Faisal, né? Então, na realidade, minha mãe nasceu em 1º de maio. Só que pertinho. Aí meus pais se conheceram em Rolândia, aí acabamos vindo para cá, morar aqui. Ai. E eu fiquei agora, eu até anotei aqui, porque é bastante coisa sobre ele, hein? Você, aos 12 anos, já começou e ganhou uma filmadora, é isso mesmo? Aos 12 anos? Tão novo. É uma coisa, eu acho que é uma vocação, né? Porque desde criança eu já gostava muito de arte, de cinema, de filme. Ficava vidrado em televisão, ficava prestando atenção e tentando recriar aqueles efeitos, né? E aí eu descobri mesmo quando eu ganhei a primeira filmadora. Aí comecei a criar projetos experimentais e foi indo. Ah, então, porque aos 13 anos você já fez sua primeira produção num festival de desenhos. Foi o Festival Ismair, quando eu estudava no Colégio Mater Dei. Foi aqui em Apucarana. Aqui em Apucarana. E eu prestava atenção nos professores e comecei a fazer uns desenhos. Aí o desenho do professor Ismair ficou idêntico. Aí eu fiquei pensando, falei, vou criar uma historinha, um desenho. Aí criei esse festival de desenhos animados inspirado no que ele contava. Então foi o pontapé inicial da minha carreira ali. Olha que bacana, né? E ele soube tudo isso daí, Sim, teve ali o processo junto com você? Foi uma surpresa. Foi no ano de 96 isso aí, a época que os alunos se reuniam para assistir os filmes no salão, colocava o videocassete ali. Então ninguém sabia o que tinha ali. Olha que colocou com aquele desenho animado, com música, dublagem, uma produção. Olha, virou uma febre na escola. Todo mundo, assim, gostou. Ai, imagino, né? E você tinha quantos anos aí? 12 anos? 14 13 anos, 14. Aí depois, primeiro curta, foi com 13 anos? Uma viagem a Minas Gerais que você fez esse curta? Foi tudo no mesmo período, né? O desenho, a viagem, né? Então uma coisa foi encaminhando para outra. Mas fala um pouquinho desse curta para nós. O curta, eu viajava com os meus pais, né? No interior de Minas Gerais, visitando os lugares. E aí pintou a ideia. Eu falei, vou inventar uma história aqui de disco voador, de extraterrestre. Porque tem muito lá em Minas Gerais isso, né? Aí eu usava a criatividade, né? Eu tinha uma câmera simples, amadora, e recortava da Barça, aquelas enciclopédias, monumentos históricos, né, igual uma esfinge, uma pirâmide, e fazia um jogo de cena. Eu no morro estava subindo, mas dava a impressão que estava escalando a esfinge egípsia ali, né? Meu Deus, imagina, com 13 anos, né? Olha a sua cabeça, né? Naquela época já fazendo essas montagens. Tinha que dar isso, né? Aí, ó. Em 2000, você fez o primeiro longa. Fala um pouquinho desse longa, o nome, tudo certinho.
Eu fui criando, né? Estava nesse processo e faltava fazer o primeiro filme. Aí fui reunindo os atores, criei uma história e fiz o primeiro longa-metragem, que foi o Reencarnado. Foi exibido ainda no antigo Cine Apucarana, antes da reforma que teve ali. E tinha aquela telona grande, então criou uma expectativa muito grande. O primeiro filme feito na cidade, o que vinha por aí? Então parou a cidade, literalmente. Até minha mãe brincava comigo, falou, se esse filme o pessoal não gostar, a gente vai ter que se mudar daqui. Porque a cidade inteira foi lá, em peso. Me falaram que foi mais de 3 quadras lotadas de pessoas ali na fila esperando, que foi mais do que o Titanic. Foi uma Gente, coisa tô assim, aqui. fora da realidade. Eu não esperava essa repercussão, esse sucesso, né, de público, de crítica. Então parou a cidade mesmo. Olha que bacana. E foi gravado em Apucarana? Todo esse em filme? Apucarana. Todinho em Apucarana. Eu ainda era menor de idade, tinha 17 anos, então eu às vezes ia até de bicicleta filmar, não tinha carro ainda. Meu pai ajudava às vezes e o pessoal do pai dos atores também ajudava. Então foi o processo, né? O processo crescimento pessoal, né, como pessoa, crescimento profissional, errando, acertando e progredindo aí na carreira. Aí em 2002 participou de também um Gaijin 2. Gaijin. Gaijin 2? Gaijin 2, da Tezuka. Fala um pouquinho sobre ele. Então, esse filme, claro, não fui eu que produzi, foi a diretora, né, Tezuka Yamazaki. E eu participei na produção, diretamente na produção. Isso foi aonde? Londrina. Em Londrina. E que o gaijin em japonês representa estrangeiro. Então mostrava toda a imigração, a parte japonesa aqui no norte do Paraná, mais focado em Londrina, né? Construíram uma cidade cenográfica. Então para mim foi importante, além de trabalhar com uma cineasta experiente, conceituada, eu aprendi muito nesse filme, observando como é que era a mecânica de um filme profissional, né? E ali você só foi como ator? Eu fiz a parte de assistente de produção, selecionava a parte de figuração, trabalhei muito na produção, indo na cidade cenográfica e conseguindo pessoas, material. Então a minha experiência maior foi na produção nesse filme. Porque aí depois já carregou essa bagagem aí, né? Sim. Em 2004, A Bruxa do Cemitério. E você tinha uma verba de R$1.000 só para fazer esse filme? Conta para nós. A gente viajava dentro de um Santana de 1993. Eu sempre fui apaixonado pelo carro Santana. Esse foi o meu primeiro. E era macio também, né? Hoje eu tenho 2. Eu tinha 3 Santanas, né? Vendi um. Hoje tenho mais 2 quadrados. Então é uma paixão que eu tenho. Gosta de automóveis? Gosto. E daí usei o carro, o próprio carro entrava no filme, os atores, né, também, alguns amigos, minha namorada na época entrou também. E eu me inspirei muito no filme A Bruxa de Blair, assim, no estilo de correria, de susto. E inspirei em histórias que eu escutei da região, de assombração, esse tipo de coisa. Mas a criação foi minha, da bruxa, né, porque... Eu tinha uns 13 anos e, sem querer, eu estava passeando aí com um colega, né, pela região rural e descobri aquele cemitério ucraniano, não conhecia. Aonde fica esse cemitério? Fica na região da Vila Nova Ucrânia ali, sabe? Tá. E daí deu aquele impacto, um lugar meio emo, né, sem ninguém, aparentemente abandonado. E eu fiz uma promessa, falei para o meu amigo, um dia eu vou fazer um filme aqui. E fiz. Olha isso. E foi meu maior sucesso da carreira. É verdade. Foi. E a hora que você viu assim, falou assim, nossa, isso aqui é meio macabro. Eu acho que vai dar bem que eu tô pensando aqui. Por aí. E foi quanto tempo isso para gravar? Foi alguns meses, não sei precisar, uns 3, 4 meses, assim. E depois, para você editar, quanto tempo demora para pôr um filme aí em ação? Geralmente até uns 6 meses, em termos gerais, mas varia muito de filme para filme, né? Esse eu acredito que... Esse, na realidade, eu fiz em 2002, no final de 2002. Ele ficou engavetado e daí eu lancei ele em 2004, o lançamento. Por isso essa... E aí eu acrescentei novas cenas, que um filme você tem que costurar. Quando eu crio, como eu sou o produtor, o criador, eu faço algo muito matemático. Então eu analiso e falo, isso aqui tem que ter um gancho aqui, que liga aqui e aqui. Então é uma coisa bem matemática.
E esse filme é o que eu mais explorei, essa coisa da história. Então a história, ela chamou muita atenção. Independente dos recursos, que eu não tinha aquele recurso. Porque aqui é R$1.000, R$1.000 hoje não faz nada. Então, quer dizer, os atores foi tudo de graça. Sim, tudo de graça. Te ajudaram. E o figurino? Você foi emprestando? A própria roupa deles mesmo. Aí as assombrações eu ia nos brechó, nos sebos, pegava uma coisa antiga, assim. Que tinha uma fantasma de uma menina que aparecia. E o legal é que criou uma conexão com o pessoal de Apucarana, porque tem tudo a ver, foi feito aqui, lendas locais, né, cineasta daqui. Você gosta de trabalhar bem em Apucarana, né? Porque tem mais filmes aí, né, com Apucarana. Na verdade, todos, né? É que eu penso assim, não é que na realidade eu tô aqui, então eu faço aqui. Mas eu tenho um pensamento que ele é universal, independente do lugar que você tá, o principal é a história, o tema que você aborda. Então, são coisas universais, que vai para o mundo isso aí, né? Que bacana, viu? Olha, gente, tem tanta coisa dele. Ó, teve um reconhecimento internacional, apareceu em várias emissoras de TV, apresentou várias capitais brasileiras, né? Como o ator Celto Mello, que tá aí bombando, né? Celto Mello agora. Concorrendo ao Oscar, né? O filme. Que maravilha, né? E é legal quando a gente vê um parceiro ou alguém que você conhece, tá lá, né? No Oscar. E em 2006, História Sobrenatural. Mais uma vez aí com alguma coisa de assombração, né? Conta um pouco para nós sobre isso. Eu peguei o gancho da Bruxa, tinha feito a Bruxa em 2004, que foi esse sucesso no Brasil inteiro e tal. E pela lógica, segui essa mesma linha de terror e tal. Então eu fiz o História, seriam 3 histórias curtas dentro de um filme longo. E aí teve a participação do ator Carlos Vereza, Elba Ramalho também participou, uma apresentação, comentando. Então foi um filme bacana, também trazendo algumas lendas locais e criando em cima de coisas da cidade, né? Teve o Monstro do Lago Jabuti nesse aí. O que foi sobrenatural? O que você pode falar um pouquinho aí desse filme que você fez, que são histórias marcantes aqui em Apucarana? Foram 3 histórias. O Monstro do Lago Jabuti, na realidade, é uma ficção, não existe, né? Eu criei alguma coisa com o nome do lago. Tô falando agora que tem até uma cobra, né, lá. Não sei, né? Vai saber. Então, a primeira foi essa, a segunda foi sobre extraterrestre, né, abduções. Que você já pegou lá de Minas Gerais. Então, essa tem a história das Pedras do Cambira. Isso é uma lenda, né, local, que existem relatos de avistamentos e histórias relacionadas a discos voadores naquela área. Então, eu peguei isso e criei um enredo. E a última se passa no Pirapó, o Toque de Recolher. Aí já entra um pouco de ficção, né? O sino da igreja bate toca as 12 badaladas, né? E as pessoas têm que se recolher. Aí à noite acontecem alguns fenômenos ali e ele vai investigando isso. Você que esteve aí no meio, será que isso é real, não é? Será que foi mesmo? É porque você com certeza deve ter pesquisado, né? As pessoas dizer essa história? Sobre essa história. Então, essa história é o que eu falei, eu misturo ficção com realidade. Então, às vezes eu escuto alguma coisa, mas trabalho uma ficção em cima, né? Para ficar chama-se licença poética, né? Para você não pegar ao pé da letra aquilo e trabalhar uma criação para ficar mais dramático a coisa. Gente, a gente vai para um intervalinho e já voltamos com esse papo mais gostoso aqui. Model Star, um evento para quem já é modelo e para quem quer começar sua carreira na moda. Essa é a sua chance de dar um grande passo na carreira de modelo. Não perca essa oportunidade única. Garanta sua vaga agora. Entre em contato para mais informações e inscreva-se. Voltando com esse papo gostoso, né? De saber a história desse homem maravilhoso aqui. Vamos lá. Em 2007, você fez um filme no Hotel América. Para quem não conhece, era um hotel que existia aqui em Apucarana há muito tempo atrás. Vamos saber um pouquinho dessa história. É um hotel, acredito que pioneiro, né? Um dos pioneiros aí, mais antigos. E teve alguns problemas, né? E o proprietário ia demolir, ia destruir tudo, né? Então estava vazio. Aí eu conversei com ele e pedi. Falei, dá um tempo aí, segura um pouco, eu acho que é legal. Aí eu criei uma história
baseada não na história do hotel em si. Criei uma história na minha cabeça, mas usei ali como cenário, né? O espaço, né? E aí eu pensei, pô, tem um mês, 2 meses, então vamos fazer uma coisa rápida. Aí inventei uma paródia do Big Brother, né? Umas pessoas que são trancafiadas lá e, né, criam uns personagens bem engraçados aí, e aí foi. Depois aí demoliram totalmente, né? Aconteceu umas coisas no meio do caminho. Botaram fogo lá, né? Verdade? De verdade. Meu Deus Eu tava do céu. dormindo, aí uma atriz ligou pra mim e falou, você tá sabendo? Eu falei, não. Ah, tá pegando fogo lá. Eu falei, nem tô sabendo disso. Não aproveitou para fazer já a filmagem? Aí o que eu tive que fazer? Como ficou uma parte que queimou, aí eu adaptei na história. Aí na própria história eu coloquei que pegou fogo por algum motivo. Já aproveitou, né? Em 2008, envolvimentos perigosos, como ator e vilão. Isso. Fala um pouquinho sobre ele. Então, ao longo dos filmes eu sempre trabalhei como ator e cineasta, as duas coisas, e também roteirista. Na verdade, você faz tudo, né? Tudo. Figurino, faz tudo, né? Sim, sim. Aí esse eu dei um pouco mais de atenção à minha parte como ator. Falei, eu quero focar mais, né, nessa parte aí. Então eu fiz um vilão bem trabalhado, com várias camadas, assim. E aí foi legal, o público gostou. Você teve o reconhecimento do público nesse filme, né? Uhum. Em 2010, Mestre Salomão, que foi numa aldeia. O Mestre Salomão, na verdade, não foi por causa do meu nome. Eu fiz um link pelo meu sobrenome com a figura do sábio rei Salomão, né? Uhum. Então eu quis fazer um mestre, um ser espiritual, esse tipo de coisa que passa por vários locais sagrados, essas coisas. Essa aldeia foi aonde? Aí eu filmei em alguns pontos do Brasil e filmei no Mato Grosso, na aldeia dos Índios Chavantes. Uhum. Tive que pedir autorização. E é uma história muito interessante. E eles participam também do filme, né? É um filme que ele tem alguma coisa documental, porque tem muita da realidade, eles não estão interpretando, estão sendo eles mesmos. Entendi. Né? E daí tive uma experiência fantástica ali com eles, né? Conhecendo a cultura deles. E aí que é diferente ali, né? Eles me chamaram para uma reunião, e a reunião da tribo. Então o que eu falava, ele transmitia na língua deles lá e tal. Então foi mais ou menos isso aí, o pajé lá, o cacique lá da tribo. Ainda tem essa tribo? Tem. Já visitou novamente ou não conseguiu ainda? Só não teve oportunidade? Até uma ideia boa. Legal, retornar né? Lá. Olha, aí depois, 2010, né? Nós já falamos do Mestre Salomão. 2014, Eu Sou Rio. Isso. Quero saber sobre esse filme, que você fez 51 personagens. Como? Me fala aí. Eu busco sempre desafios, né? Então, eu vivia no Rio, morei no Rio um certo tempo. Você gravou lá mesmo? Gravei tudo lá, com atores de lá, né? Que eu fiz participei de umas oficinas lá, né? Para melhorar minha parte como ator. E aí fiquei pensando, quero fazer um filme, mas que seja prático, eu ia fazer teatro. Mas o teatro, muito trabalho, e lá é bem complicado conseguir espaço. Então eu achei mais prático continuar no filme. E aí pintou essa ideia, eu falei, vou fazer estilo Chico Anísio, né, que faz vários, só que em vez de eu fazer todos, vai ser um filme que tem várias esquetes, várias situações, e cada situação linka com a outra. Então eu inventei essa história e eu interpretando 51 personagens. Entrou no livro do Guinness Book? Guinness Book, Meu Deus, você é o primeiro com 51 personagens. Sim. Feito num filme só. Não etc. Teve mais ninguém que aproximou. Acho que por enquanto eu acredito que não. Não pesquisei. E isso você entrou em 2014? Isso. Tá. 2015, aí veio Iniciado, produção de época, né? Isso. Fala um pouquinho sobre essa produção. Essa produção, ela é uma pesquisa que eu fiz da época da Inquisição. É um mix de várias doutrinas, um pouco de história, um pouco dessa parte espiritual e de autoconhecimento principalmente, né? Porque mostra um iniciado, como o nome diz, passando por várias etapas, várias camadas na vida, até chegar num momento de uma iluminação. Então eu entrego para o público analisar, refletir e pensar, que eu acho que o filme ele tem que trazer alguma coisa para as pessoas integrarem isso na vida delas, né? Então essa é a mensagem do Iniciado. 2017,
Quero que você fale disso, porque eu achei interessante 2017, hein? Jesus a Esperança. Teve mais de 700 personagens. E ali a equipe toda. Então, aqui já é uma coisa muito grande, né? É grande. E já é reconhecido internacional. O cinema que ganhou prêmio como figurino e direção. Isso. Opa, vamos lá. O Jesus a Esperança, existe um grupo, né, que é o Mãe do Céu, na cidade de Arapongas, já há mais de 20 anos. Gravou lá? Gravou lá. E eles queriam fechar um ciclo lá, fazer um filme, né, até para comemorar os 20 anos. E foram pesquisando até que o Luiz Vecchiato, que na época que fazia o Jesus, chegou até mim. A gente sentou, conversamos e resolvemos fazer essa parceria, essa união de forças, né? Então a gente uniu toda a experiência do grupo teatral, que já tem estrutura pronta, figurino, pessoas, com a minha experiência como cineasta. Então, dessa fusão, fizemos essa obra de arte aí, né? E aonde que foi essa premiação internacional? Foi o FIC, Festival Internacional de Cinema Cristão. Foi em 2018, no Rio de Janeiro. E então a gente recebeu, né, pelo melhor figurino e melhor direção. Então, esse figurino já tinha lá, e como que foi? Não, foi adaptado, Você já foi tinha... adaptando, falou, não, vamos melhorar isso, foi adaptou assim. para o filme, cenário, o cenário também tinha uma coisa mais teatral, então deixou uma coisa um pouco mais próxima da realidade. Da realidade. Mas assim, foi um trabalho simples, porque os atores não eram profissionais. Então, para mim, foi um desafio que eu tive que tirar de dentro de pessoas comuns, coisa que nunca fizeram uma interpretação de verdade. Sim. Porque o teatro lá, ele é dublado, né? Eles gravam a voz, jogam lá e faz uma mímica. Agora, cinema não. Cinema é a câmera, sua expressão, é uma coisa mais contida. Né? Então, foi uma coisa muito difícil. Eu acho que o filme mais difícil que eu fiz, porque envolvia muita gente. Muita gente também, né? né? Foi muito suado esse trabalho. Em 2022, A Última Locadora. Inspirado isso na época dos anos 80? Sim, anos 80. Fala um pouquinho desse filme. É o meu mais recente trabalho, que foi 2022. Já fazia um tempo que eu não lançava nada, teve pandemia, teve uma série de coisas. E resgatei a época da minha infância, adolescência, que eu frequentava as locadoras. Eu também. E tinha uma locadora aqui chamada Play Games, que foi em 1991. E aí eu tinha muitas memórias dessa locadora. E aí o que acontece? Chegou até mim o acervo dessa locadora preservado, que é da família dos japoneses que administrava, estava num porão lá. E aí um rapaz me ligou e falou, eu tô com esse material. Eu falei, eu quero. Comprei o material, é meu, prateleira, TV de tubo. Aí eu vi a sala lá, estava para alugar. Falei, quer saber? Vou fazer no mesmo lugar que existiu essa locadora. Então eu uni a história de verdade no mesmo local e recriei como era na época, né? Criei todo um enredo em volta disso aí. Nossa, que legal, hein? Porque anos 80, olha, para nós aí, que dessa época que alugava fita para assistir filme, gente. Não tinha Netflix, nada disso. Em 2025, agora vamos lançar em Apucarana, Cidade Oculta. Quero saber sobre esse filme. Então, é mais um desafio. Agora eu estou usando inteligência artificial. Mas esse filme você vai lançar agora, mas quando você começou a trabalhar nele? Desde o ano passado. Na realidade, o ponto de partida foi um documentário da cidade, que estava comemorando 80 anos. Já era até para ter lançado. Só que alguma coisa me segura, eu falei, não, eu acho que não é por aí. Tem que trabalhar uma coisa a mais nisso, sabe? Eu estava esperando sentir aquela coisa, assim, sabe? Aí eu fui trabalhando, fui tendo as ideias, porque eu penso assim, o meu modo de trabalhar é, você tem que lapidar o seu pensamento, né? Você tem aquela primeira ideia, mas você tem que desenvolver e lapidando até criar uma obra de arte naquilo, né? E aí pintou essa ideia de misturar ficção com realidade. Então vai ter os atores profissionais, né? E vai ter a inteligência artificial. Então a cereja do bolo é as figuras históricas e os acontecimentos históricos da cidade que vão ser criados, né, com a inteligência artificial. Então, os cenários reais e pessoas reais
vão ter vida no filme. Essa que é a cereja do bolo. Fazer o convite, então, para o público, né? Muito em breve a gente vai estar lançando, convidar você também, Obrigada, lógico. claro. Vai ser no cinema aqui de Apucarana, porque um filme desse, que comemora, celebra a nossa cidade, tem que ser junto com as pessoas. A inteligência artificial, ela é mais uma ferramenta que a gente tem nas mãos de ir mais longe, igual um carro. O carro faz o ser humano ir mais longe. Assim é a inteligência artificial. Nada substitui o ser humano. Mas o ser humano tem a capacidade de criar e de se sobressair cada vez mais. Então é um filme para ser celebrado com as pessoas e estaremos lançando no Cine Teatro Fênix muito em breve. Que bacana, gente. Olha aí. Vamos assistir, né? Eu quero ir lá assistir. Fazer esse... Quero ver como que é A premiere, toda... É o primeiro ainda, né? O lançamento. Então, gente, obrigada. Até a terça-feira aí. Tamo aí de volta. Model Star, um evento para quem já é modelo e para quem quer começar sua carreira na moda. Essa é a sua chance de dar um grande passo na carreira de modelo. Não perca essa oportunidade única. Garanta sua vaga agora. Entre em contato para mais informações e inscreva-se.